Capítulo 743, Retornando ao continente da queda do céu. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Lin Ming havia se isolado recentemente para se esclarecer sobre as leis da aniquilação do conceito de fogo. Além disso, depois de ter avançado até o nível avançado do reino núcleo rotativo e absorver o sangue da fênix ancestral, houve um grande número de dúvidas que se acumularam em sua mente. Com esses últimos 5 dias de meditação sobre os tatins da fênix ancestral, Lin Ming queria resolver essas dúvidas lentamente, verificando as verdades e compreensões dentro do totem céu flamejante dos totem da fênix ancestral. No entanto, o resultado final foi que não só ele foi incapaz de resolver suas questões, mas durante o processo de meditação ele também ganhou novas questões e dúvidas ainda mais complexas. Lin Ming podia sentir que à medida que sua compreensão do conceito de fogo se aprofundava, suas dúvidas aumentavam cada vez mais. Este é um fenômeno normal. Se Lin Ming um dia conseguisse eliminar todas as suas dúvidas, então seria igual a entender a origem das leis do fogo. E era até possível que alguém que compreendesse completamente a origem das leis do fogo ainda possuísse algumas dúvidas. Lin Ming não se incomodou em perguntar para a fada Feng sobre as dúvidas que ele tinha. Afinal, ela havia dito que ele teria um entendimento mais profundo se percebesse essas coisas por si mesmo, sem mencionar que todos compreendiam as leis de maneira diferente. Todos tinham seu próprio sistema pelo qual compreendiam as leis. Tentar resolver seus próprios problemas com as respostas de outras pessoas não era a melhor maneira de fazer as coisas. Quanto mais sólida fosse sua base, mais perfeito seria e se tornaria o que ele entendia de seu próprio sistema de leis. Neste momento, Lin Ming tinha ficado na cidade secular da Fênix por 120 dias. Já estava quase na hora de sair. Mas antes de sair, Lin Ming solicitou entrar no espelho de transformação divino uma última vez. O segundo mundo do espelho de transformação divino era conhecido por ser inquebrável por artistas marciais mais fracos do que um artista marcial do reino mar divino dos reinos inferiores. Isto era principalmente porque os artistas marciais mais fracos do que os do reino mar divino simplesmente não tinham a força bruta necessária para causar uma reversão em larga escala da cadeia de estrelas. Mesmo que estivessem totalmente cientes das leis, ainda era inútil. Com a força de Lin Ming, ele só poderia mudar uma pequena parte do ciclo entre a cadeia de estrelas. Ele ainda estava longe de ser capaz de passar pelo segundo mundo. Era impossível para Lin Ming passar pelo segundo mundo. A razão pela qual ele foi ao espelho de transformação divino novamente foi principalmente para confirmar algumas ideias novas que ele teve. Cidade secular da Fênix, Torre dos 9 Andares. General Sun ainda não tinha ido embora. Milhares de anos atrás, quando o clã da Fênix ancestral lutou com uma raça estrangeira em uma guerra maciça, General Sun e Lan Yansang tinham servido ao exército juntos. Lá, eles haviam construído uma amizade ao longo da vida no precipício da morte. Foi só depois que Lan Yansang foi gravemente ferido que ele veio para a cidade secular da Fênix para se recuperar. Então, milhares de anos se passaram. General Sun e Lan Yansang estavam bebendo alegremente juntos. Quanto à fada Feng, tomava um pouco de chá. Neste momento, uma chama acendeu na frente dos três. Aquele garoto no Yaming, ele chegou no tempo de 90 respirações no segundo mundo do espelho de transformação divino. Depois que Lan Yansang ouviu a transmissão de som, seus olhos se iluminaram. Do tempo de 81 respirações para 90 respirações, esse era outro aumento na dificuldade. O progresso dele é realmente maravilhoso. O general Sun elogiou enquanto girava seu copo de vinho.
Eu na verdade acho que o progresso dele foi bem lento dessa vez. Ele absorveu o sangue da fênix ancestral e também entrou no nível avançado do reino núcleo rotativo. Presumo que nestes dias ele também ganhou novas compreensões sobre as leis do fogo. Só para aumentar seu recorde em um tempo de 9 respirações, isso é só um pouquinho a mais. Lan Yansang lambeu os lábios depois de tomar um gole de vinho, balançando a cabeça. Sua expressão parecia como se quisesse que Lin Ming passasse pelo segundo mundo e entrasse imediatamente no terceiro mundo. Ele seria muito feliz se ele pudesse assustar esse velho companheiro do reino dos deuses até a morte. Não é surpreendente. Fada Feng disse friamente enquanto brincava com a xícara de chá. Glória por seus resultados é simplesmente sem importância para Nuyaming. Desta vez, ele não deveria estar tentando avançar com sua força total, mas sim confirmando algumas ideias no segundo mundo do espelho de transformação divino. Se ele usou seu repertório completo de habilidades para ter seu efeito máximo, então ele deveria pelo menos ser capaz de romper o tempo de 100 respirações. Depois que a fada Feng falou, Lan Yansang de repente se lembrou disso. Durante a segunda vez em que Lin Ming entrou no segundo mundo, ele havia testado cada um de seus movimentos em diferentes momentos, testando até a habilidade que envolvia o conceito de trovão. Fazer isso foi um processo extremamente desgastante. Para testar suas novas compreensões e durar até o tempo de 90 respirações, isso foi o suficiente para ser chamado de anormal. O companheiro está prestes a sair da cidade secular da Fênix. Espero que quando ele voltar para o seu continente da queda do céu, ele consiga permitir que seu destino atinja seu pico. Nós já fizemos tudo o que podíamos fazer, todo o resto dependerá dele mesmo. Quase todo gênio tinha seu próprio destino e várias chances de sorte em suas vidas. Lan Yansang achava que o destino de Lin Ming ainda pertencia ao continente da queda do céu. Se ele retornasse, era possível para ele herdar esse destino, assim como terminar seu ciclo de karma lá. Depois que ele alcançasse o reino mar divino no futuro, ele definitivamente seria capaz de ascender ao reino dos deuses sem quaisquer emoções remanescentes ou puxando de volta. Milímetro, desde que nós já vimos seu crescimento aqui, talvez um dia haverá uma chance onde a força dele superará até mesmo as nossas. Quando a fada Feng falou, ela sorriu fracamente. Isso já era uma avaliação extremamente alta dela. Fada Feng, General Sun e Lan Yansang eram todos personagens do clã da Fênix ancestral que eram inferiores apenas aos anciãos. Aqueles que os ultrapassaram na classificação eram todos anciãos ou acima. Dentro do clã da Fênix ancestral no reino dos deuses, havia 72 anciãos. Esses anciãos eram chamados de mestres do palácio porque no clã da Fênix ancestral no reino dos deuses havia 72 palácios. Muitos desses palácios estavam localizados em reinos místicos secretos, sua estrutura interna incomparavelmente mística, contendo todos os tipos de princípios profundos e enigmáticos. Havia também alguns palácios localizados em terras quase inacessíveis do reino dos deuses, terras onde apenas verdadeiras potências poderiam ir. Esses 72 mestres do palácio eram todos personagens que viveram por dezenas de milhares de anos ou até mesmo centenas de milhares de anos. Havia até alguns mestres do palácio que viveram mais do que o atual patriarca do clã Fênix. Se tornar um mestre do palácio de um dos 72 palácios. Isso era inimaginavelmente difícil. Além disso, um gênio raro nem sempre conseguia se tornar um mestre do palácio. Isso porque havia simplesmente muitos talentos no universo. Novos e extraordinários jovens de elites apareciam a cada poucos anos, e havia ainda mais gênios concentrados no reino dos deuses.
Mesmo que eles tenham ofuscado outros e sido gloriosos no julgamento de fundação, isso ainda era inútil. Afinal, não se sabia exatamente o que o futuro traria. Só porque o seu destino atual era surpreendente, não significava que o seu futuro destino seria tão espetacular. Era possível que os talentos de hoje pudessem esgotar todos os seus potenciais futuros. Por exemplo, havia mestres do palácio que não obtiveram o primeiro lugar quando participaram do julgamento de fundação de nível rei. Mas, eles conseguiram ultrapassar lentamente aqueles que eram mais talentosos do que eles, finalmente se tornando um mestre do palácio. Quanto aos jovens talentos que outrora haviam sido mais fortes, eles simplesmente desaparecerão de vista ou até mesmo perecerão. Quanto ao futuro de Lin Ming, ninguém poderia sequer estimar. Enquanto os três bebiam e refletiam para si mesmos, Lin Ming já havia empacotado todos os seus pertences e chegado à matriz de transmissão da cidade secular da Fênix. Esses últimos 120 dias foram valiosos demais para Lin Ming. Ele havia visto um novo mundo, expandindo enormemente seus horizontes. Quando Lin Ming foi embora, ele também levou consigo os pergaminhos de jade de conceitos que a fada Feng havia deixado para ele. Esses pergaminhos de jade foram originalmente emprestados para Lin Ming por um mês ou dois, mas agora eles foram emprestados a Lin Ming até que ele pudesse chegar no Reino Mar Divino. Vamos, estamos indo para casa. Lin Ming apertou os punhos, pisando decisivamente na matriz de transmissão. No interminável Mar do Sul, as grandes ondas eram brutais e agitadas. Ninguém no continente da queda do céu sabia o tamanho do Mar do Sul nem onde terminava. As lendas diziam que houve uma vez um poderoso ancião supremo que havia voado para o sul do Mar do Sul por vários anos, mas ainda não conseguiu encontrar onde terminava. Em vez disso, ele encontrou mais e mais problemas e encontrou bestas viciosas do fundo do mar cada vez mais formidáveis que ele mesmo temia lidar. Isso o obrigou a refazer seus passos. Neste momento, neste incomparavelmente vasto mar, a uma distância de centenas de pés de profundidade, havia 4 artistas marciais juntos. O líder desse grupo era o personagem número 1 da região demoníaca do Mar do Sul, Xianwuji. Na frente de Xianwuji, havia uma estranha criatura semelhante a um polvo. Tinha várias dezenas de pés de comprimento, mas também 2 braços semelhantes a humanos. Para as raças do fundo do mar, essa não era uma aparência muito estranha. Ao lado do estranho polvo estava o patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa. Embora ele tenha sofrido muito por causa de Lin Ming e muitos de seus companheiros terem sido mortos, ele ainda não resistiu à tentação e retornou. Ele não estava disposto a desistir da medula do Leviatã gigante. Quanto ao clã do dragão de inundação negro, eles não aparecerão novamente. O patriarca do clã do dragão de inundação negro estava apenas na segunda etapa da destruição da vida. Sua força era baixa demais para começar. Nunca houve qualquer chance de Xianwuji dividir quaisquer recursos com ele e, em vez disso, ele enfrentou a ameaça de ter todo o seu clã sendo exterminado. Se ele voltasse e eles não conseguissem matar Lin Ming, então isso seria uma catástrofe iminente sobre suas mãos. Com esse tipo de coisa difícil, ele naturalmente se retirou cedo. Houve também outra raça presente do fundo do mar, representado por um homem de aparência feminina. Ele era alto, com olhos estreitos, pele pálida e um sorriso cruel e maligno que constantemente pairava em seu rosto. Essa pessoa também veio do caminho demoníaco. Seu nome era Baiguaniun e seu apelido era o Demônio Imortal. Baiguaniun seguiu o caminho da obscenidade e poderia ser considerado similar a Xianwuji. Seus ancestrais haviam sido parte da cidade do Imperador Demônio Silencioso.
quando a cidade do Imperador Demônio Silencioso foi aniquilada, o clã de Baiguanium partiu e se dirigiu para o sudoeste do continente. Lá, eles estabeleceram sua própria seita que também era uma seita do caminho demoníaco. Originalmente, a seita de Baiguanium não se comparava à região demoníaca do Mar do Sul. Mas agora, com a região demoníaca do Mar do Sul sendo arrasada e saqueada várias vezes por Lin Ming, eles estavam vivos apenas no nome. Com isso, a seita de Baiguanium naturalmente superou a região demoníaca do Mar do Sul. Ancião Xian, você não acha que isso é um pouco demais? Você foi realmente forçado a entrar nesse estado por um garotinho sem pelos, que tem apenas 20 anos. E de alguma forma até de 80 a 90% de sua seita foi destruída. As palavras de Baiguanium estavam cheias de um tom zombeteiro. Xian Wuji obviamente ouviu isso, mas depois de alcançar seu limite, ele devotou todo o seu ser para alcançar o reino mar divino e se tornar um imperador inigualável. Quanto às zombarias dos outros, ele naturalmente não lhes dava atenção. A razão pela qual ele pediu a Baiguanium para vir era estabelecer uma matriz de selagem mística de 1000 mares. Para fazer isso, ele precisava de pelo menos 4 potências na terceira etapa da destruição da vida ou superior. O povo estranho era um, o patriarca macaco de olhos turquesa era outro, e junto com Xian Wuji eram 3 no total. Ele ainda estava precisando de um, assim ele foi procurar por Baiguanium. Primeiro, ele poderia ser considerado um velho conhecido de Baiguanium. Além disso, o cultivo de Baiguanium era apenas na terceira etapa da destruição da vida, seria relativamente fácil para Xian Wuji controlá-lo. Caso contrário, se ele pedisse a um mestre superior que viesse e matasse Lin Ming e ele descobrisse os segredos que estavam em seu corpo, então esses segredos poderiam ser roubados. Nesse momento, ele teria sacrificado muito apenas para ter todo o seu esforço se tornando um presente para outra pessoa. Baiguanium, você viveu mais de 1000 anos, então você deve entender completamente a verdade de que até um leão deve usar toda a sua força para capturar um coelho. Além disso, Lin Ming é um inimigo formidável. Se você subestimá-lo, então você será o único a sofrer uma perda. Bem, de qualquer maneira, desde que você já me pagou pelos meus serviços, então eu vou trabalhar de bom grado para você, você pode me pedir para fazer o que quiser. Baiguanium era todo sorrisos. Ele realmente não se importava muito com as palavras de Xian Wuji. De fato, vendo a região demoníaca do Mar do Sul sendo reduzida a tal estado, ele se encheu de uma felicidade radiante. Baiguanium, você vai para o sul. Irmão macaco marítimo, você vai para o norte. Eu irei para o leste. Quanto ao resto, vou ter que confiar no irmão Mil Braços. O irmão Mil Braços que Xian Wuji mencionou era o estranho homem-polvo. A matriz de selagem mística de 1000 mares teria que contar principalmente com a ajuda desse estranho polvo para ser colocada. Uma vez que a matriz de selagem mística de 1000 mares fosse colocada, então ele formaria uma rede inescapável. A terra dos sonhos dentro dela seria infinita e ilimitada, capaz de selar imediatamente a percepção do Leviatã gigante.